Olá a todos, bom dia, acho que já podemos começar, né? 10 horas, conforme combinado. Bem, primeiro de tudo, eu queria agradecer a todos vocês que estão participando desse evento, queria agradecer principalmente ao pessoal do ESP de Londrina, pessoal parceiro aí que sempre me trataram muito bem, enfim, eu estou muito satisfeito, né, de estar aqui, e estou percebendo aqui pelo chat, né, que tem um monte de gente já, vai ter mais gente entrando em breve, então eu estou muito feliz. Bom, deixa eu começar, então, primeiro de tudo, né, deixa eu explicar como que essa ideia surgiu. Eu sou docente do ESP já há algum tempo, dou várias aulas, enfim, especialmente nos cursos de especialização, e eu sou psicanalista, meu nome é Leandro dos Santos, né? Eu sou psicanalista em duas cidades. Na cidade de Santo André, no Grande ABC, em São Paulo, e também na cidade de São Paulo, no bairro de Higienópolis. E eu agora tenho um terceiro consultório, que é o consultório virtual, que foi isso que me fez pensar em alguma coisa organizada, estruturada, para falar para as pessoas. Eu queria também colocar isso para fora. Então, a gente discutiu, eu e o pessoal do ESP, e nós bolamos um pequeno texto, que vocês devem ter visto, mas eu gostaria de ler, que é uma chamadinha curtinha, que eu achei que ficou muito boa. Então, vamos lá. Nós demos esse nome, Freud, morto ou mais vivo do que nunca? A psicanálise no Brasil contemporâneo, ou seja, no Brasil de hoje, né? Então, eu redigi assim, um parágrafo bem curto, um enunciado provocativo, pois tratará de um tema instigante, o interesse cada vez mais intenso pela psicanálise, tanto pela teoria quanto pela prática. Deitar-se num divã está se tornando mais habitual, sendo, aliás, um prato cheio para reflexões dos psicanalistas. A ideia desse evento é trazer as reflexões de um psicanalista, esse que está falando para vocês. Suas dúvidas e constatações, seus escritos e sua transmissão nesse momento de loucura da vida covidiana. Eu fiz uma brincadeira aqui com o Covid, né, uma brincadeira mórbida, mas, na verdade, a nossa vida, desde 20 de março do ano passado, um ano atrás, ela tem sido muito diferente, e foi diferente para mim. Então, eu vou falar muito em nome próprio, eu vou falar de uma maneira bem autobiográfica, vocês vão perceber. Eu acho que é importante a gente falar da experiência, porque quando a gente fala da experiência, eu estou falando para, sei lá, 100 pessoas que estão em silêncio me ouvindo. Eu sou o paciente, vocês são meus analistas. Eu estou tentando convencer vocês de algo, apresentar o que eu penso, me explicar. Por favor, gostem da minha ideia. Então, eu vou tentar colocar em palavras tudo o que aconteceu desde 20 de março, para a gente chegar no evento de hoje. Então, vamos lá. Quando eu trabalhava, enfim, até 20 de março, eu trabalhava 2 dias por semana no consultório de São Paulo, 3 dias por semana aqui em Santo André, no ABC, enfim, ia, me deslocava, voltava à noite, aquelas coisas. Até que surge essa coisa louca, né? A gente tinha evento marcado, tinha uma jornada de psicanálise no Grande ABC marcada, surge esse evento disruptivo chamado Covid-19 e a pandemia. É interessante pensar que o último grande evento desse porte foi a gripe espanhola, na qual Freud perdeu uma filha. Muito interessante, ele fala disso, ele fala como é terrível, né, o luto de um amor que a gente não consegue abandonar. Então, o mundo, 1919, agora 2020, 101 anos depois, o que acontece? Surge esse vírus impressionante e vira o mundo de cabeça para baixo. O que eu pensei? Falei, poxa vida, eu presumo, imagino que as pessoas não vão querer continuar. O que vai ser da minha profissão? Não vou ter chance de continuar. E aí, resultado, eu fiquei angustiado com isso e tive um sonho, acho que do dia 19 para o dia 20, dia 20 para o dia 21, já não me recordo direito. Eu tive um sonho e eu gostaria de contar esse sonho para vocês, porque a psicanálise ela se interessa muito pelos sonhos, né? Então, olha que interessante, eu sonhei que eu estava num quarto de hotel, tinha uma poltrona e uma cama de solteiro perto da poltrona, tinha outra poltrona, eu olhava, nossa, mas parece um consultório, isso aqui parece um divã, mas é uma cama de solteiro, as poltronas, uma mesinha, aquela coisa. E um banheiro grande que eu via no fundo, e aí eu percebi que tinha uma porta na parede, fui lá, abri a porta, tinha outro quarto igualzinho. E aí, é interessante notar que em certos hotéis,
eles têm 2 quartos conjugados divididos por uma porta. Se são pessoas diferentes, o hotel mantém trancado a porta, ficam 2 quartos. Se é uma família com vários filhos, eles abrem aquela porta, dorme o pai e a mãe, por exemplo, num quarto, e os filhos no outro, e a porta de ligação. No meu caso, esse consultório quarto de hotel era nesse nível, era conjugado. Eu abro a porta e vejo, e aí o que acontece? Começa a sair gente do banheiro, não parava de sair gente. Eu falei, mas da onde está saindo tanta gente desse banheiro? Eu começava a empurrar eles para fora, saiam, deixe-me trabalhar. E aí o sonho, claro, é interrompido. E quando eu acordo de manhã, o Freud dizia que certos sonhos servem como elaboração, servem como resolução de problemas. E quando eu acordei de manhã, eu tive a certeza de que eu estava entrando numa nova era, numa nova época. Eu só iria trabalhar virtualmente, e quem quisesse me acompanhar, me acompanharia. E eu fiz um texto, o famoso textão, né, de WhatsApp, que está até hoje comigo, e eu enviei para todos os meus pacientes e disse que a gente teria que entrar numa nova era. Quem quisesse me acompanhar, eu estaria pronto e disposto para participar de uma aventura, porque eu também não sabia. Eu atendi algumas pessoas de fora do Brasil, mas pouca coisa, 4, 5 pessoas pelo Skype, enfim, eu não tinha experiência nenhuma. E resultado, 80% dos pacientes toparam, e mais ainda, muita gente nova começou a me procurar, muita gente nova. Chegou uma hora que eu não tinha mais horário na agenda, ou seja, eu, Leandro Alves Rodrigues dos Santos, posso falar pela minha prática, se bem que todos os meus colegas atendem virtualmente, nós tivemos uma expansão de clientela, uma expansão de demanda. E resultado, tudo por esses meios virtuais. Eu uso o Airby, tem o antigo Skype ainda, tem o Google Meet, o pessoal usa a própria câmera do WhatsApp, FaceTime, tem um excelente do Google Duo, que é super fácil também. Então, gente, eu tô só comentando logo de coração aberto, porque isso tudo me impactou muito. E aí eu tive um ano de preparação, muitas aulas, muito convite para aulas, lives, é incrível. Fiquei vendo minha agenda do ano passado, muitos convites. Mas, mesmo assim, eu ainda queria falar de uma reflexão mais pessoal, mais íntima. Puta, ainda falta falar de alguma coisa, e aí eu, a convite do pessoal do ESP, bolei essa fala de hoje, que vai falar do quê? Que vai falar das minhas impressões sobre o Freud, sobre o pensamento freudiano, sobre a psicanálise, óbvio. Eu trabalho com Freud e Lacan, são os 2 autores que eu me dedico a estudar já uma vida inteira, ainda falta muito, é incrível. Psicanálise é sempre um iniciante. Então, eu queria falar um pouco como é que a gente chegou nesse título, né? E o que significa esse título. Então vamos lá. Eu pus uns tópicos aqui só para que eu possa me orientar. Então vamos lá. Eu vou copiar e colar para vocês aqui para que vocês também possam ver. Então vamos lá. Comments, down, private chat. Não sei se vai dar para todo mundo ver, mas acredito que sim. Então tá lá. Freud morto ou mais vivo que nunca, né? O título: Aumento da demanda no Brasil, razões e prognósticos. Aí eu já queria começar a falar desse tópico, né? Bom, Leandro, você está dizendo que no seu consultório aumentou o número de pessoas por causa do virtual. Tá, ok, verdade. Só isso explica? Do nada? Ai, gente, tivemos o Covid, agora todo mundo vai fazer análise? Não. Eu tenho uma hipótese sobre esse momento. Eu tenho uma hipótese sobre esse momento, de que o Covid nos obrigou, nos forçou, né? Oh, obrigado, Instituto ESP, obrigado, agora todo mundo pode ver. O Covid nos obrigou, nos forçou a pensar em nós mesmos. Por quê? A verdade é uma só, estamos em prisão domiciliar. A grande maioria das pessoas, alguns brasileiros têm que sair para trabalhar, e a gente tem que ser grato a eles, que entregam coisas na casa da gente, enfim, que estão nos hospitais, estão nos ônibus, as polícias, enfim. Então, não é todo mundo que tem uma possibilidade de classe média. Mas a verdade é que a gente ficou mais ensimesmado. A gente não pode se encontrar com o outro da maneira como a gente se encontrava. A gente fica com medo. Eu posso levar o Covid para ele, posso receber o Covid, posso matar, posso morrer. Então, o resultado: a gente ficou com uma limitação. Muito bem. Ao pensar em si mesmo, quando a gente olha para dentro, a gente não acha só coisas lindas, coisas atraentes, coisas assim nobres, né, que a gente tem orgulho. Muitas vezes a gente repensa a vida,
faz um balanço da vida e, às vezes, fica mal. E aí eu acho que quando a gente está mal, a gente vai buscar ajuda, em qualquer lugar. A ajuda ela pode vir de qualquer lugar, de qualquer maneira, e, resultado, algumas pessoas acabam procurando, vamos dizer assim, uma oferta psi. Psi pode ser psiquiatra, psicólogo, psicoterapeuta, psicanalista, em alguns casos até psicopedagogo, ou alguns casos de criança. Sim, por que não? Então, existe uma oferta psi no Brasil muito forte. Eu vou falar disso depois. Mas eu vou falar da psicanálise, que é o que me interessa. Eu sou psicólogo de formação também. Acho muito interessante que a psicanálise seja tão forte nos cursos de psicologia. Então, eu queria só deixar isso claro para vocês, de como eu entendo que a pandemia acabou forçando um monte de gente a pensar em si mesmo, a olhar para trás, para o passado, e olhar para o futuro, porque a gente ficou com o futuro super incerto. Eu contei meu sonho, um rapaz aqui no chat falou, pô, não entendi muito bem a interpretação do seu sonho. Quando eu empurro aquelas pessoas para fora do meu consultório duplo, depois, quando eu acordei, eu pensei, puxa vida, não é um quarto de hotel duplo, são meus 2 consultórios. Eu tenho que tirar essas pessoas que estão, esses obstáculos, né, que estão me importunando para que eu possa trabalhar. E qual é a única coisa que eu posso fazer? É deixar claro, deixar estabelecida uma posição de que eu vou continuar agora pelo meio virtual. Quem tiver comigo vai estar, e eu vou respeitar a posição. É interessante porque 20% das pessoas não puderam participar, algumas por morar em lugares muito apertados, outras por trabalhar, não ter como fazer no carro, alguns por não se sentirem bem, eu respeitei. Algumas dessas pessoas voltaram. O que eu achei interessante foi que 80% teve uma tremenda disposição. Não, Leandro, vamos continuar, vamos. A vida continua. Ou seja, os pacientes me ensinaram. Meu medo era maior que a preocupação deles. A preocupação era minha, não deles. Então, resultado, eles me ensinaram, e aí os novos pacientes, então, gente do Brasil inteiro. Estou atendendo, inclusive, uma pessoa em inglês, muito interessante, dos Estados Unidos, algo muito interessante, né? Ele é casado com uma brasileira, ele acaba ouvindo de psicanálise também, ficou curioso, enfim. Então, resultado, chega um monte de gente. Isso é um fato. Poxa vida, né? Pô, será que vai ser sempre assim? Né? Eu pus aí no tópico, né? Como é que eu pus lá? Aumento da demanda no Brasil, razões e prognóstico. A primeira razão, as pessoas olharam para dentro de si. Agora, acho que tem uma segunda razão. Eu acho que os psicanalistas, de maneira geral, estou falando de mim também, estou incluso, nós, psicanalistas, a gente se cobra muito. A gente tem um superego exigente pra caramba. Eu lembro de quando eu estudava psicologia, eu fui professor de psicologia também. Gente, eu não entendo, a gente passa para o mundo da psicanálise, é uma cobrança interior, uma questão de ideais dos psicanalistas, que a gente está sempre preocupado, parece que a gente está sempre aquém, quando, na verdade, eu acho que a gente trabalha bem, a gente trabalha, puxa vida, eticamente, né? O Joel Birman fala uma coisa bem legal, ele fala assim, depois que a medicina foi mercantilizada, né, e hoje, se você vai num médico que atende por convênio, você sente isso, você fala, poxa vida, parece que foi tudo apressado, eu não me senti bem atendido. Não acontece, eu acredito, do meu ponto de vista, num tratamento psicanalítico. O sujeito tem um horário semanal marcado, ele tem que ir, tem um tempo lá, se for lacaniano, com corte, sem corte, não importa. Tem uma pessoa decididamente atenta, escutando ele, ou seja, o que ele fala é importante, é verdade, ele não está ali para ser classificado. Então, resultado, são experiências muito boas que eu acho que as pessoas vão falando uma para as outras. Então, resultado, esse aumento de demanda meio generalizado é surpreendente, porque desde quando o Freud morreu lá em 39, todo mundo tenta matar a psicanálise. O maior desejo das pessoas é que a psicanálise não existisse, por uma razão simples, ela aponta para uma causalidade que não é nobre para o ser humano, longe disso. Então, resultado, a psicanálise traz coisas duras, difíceis, porém, se a gente aguenta o tranco, sabe quando a mãe da gente falava, come que é para o seu bem? Ai, que horrível, mas come que é para o seu bem. A psicanálise é um pouco assim, pensa nisso que é para o seu bem, vai ser bom no final. Então, resumindo,
a qualidade sobe, eu acho que sobe a percepção dessa qualidade e o boca a boca, obviamente, funciona. Então, o prognóstico que eu tenho é, quando a gente voltar aos tratamentos presenciais, sei lá, ano que vem, quando tiver vacina para todo mundo, sei lá o que vai acontecer, vai permanecer esse mundo online também. Isso não tem mais volta. Então, eu vou me reapresentar. Eu sou Leandro dos Santos, sou psicanalista, tenho 3 consultórios, um em Santo André, no Grande ABC Paulista, um na cidade de São Paulo, no bairro de Higienópolis, e um consultório virtual que está aberto para o planeta todo. Essa é a verdade. Para o planeta todo. Ou seja, qualquer pessoa que queira procurar um psicanalista e endereçar ele uma fala, é só achar os caminhos e, enfim, ter um computador, uma conexão de internet. Ok? Então, vamos lá. Segundo tópico que eu gostaria de discutir um pouco com vocês. Eu vou preferir chamar, se o pessoal aí puder coloca para mim, para que todos vejam, a atualidade da invenção freudiana, o lado mal do homem. Então, vamos lá. Por que eu acho que isso é atual? Por que eu acho que isso vamos dizer assim, não só atual, mas verídico, revelador? Então, vamos lá. Vou dar um exemplo para todos vocês. Eu fui professor 10 anos, de 2002 a 2012. Então, agora vai fazer 10 anos já que eu já não sou mais. Enfim, já faz tempo, eu era jovem. E aí, eu fazia uma intervenção assim, logo no começo da aula, dizendo, olha, o Freud pensa o ser humano de um jeito que é meio diferente do que a maioria das pessoas pensa. Posso dar um exemplo? Então, professor, dá, vamos lá. Eu pegava, era uma matéria chamada Psicologia do Excepcional na época. Ou seja, eu tratava, enfim, das crianças e adultos, claro, que eram exceção à norma, nascidas com algumas síndromes, deficiências físicas, mentais, etc. E a gente trabalhava com psicanálise, né? Meu colega, depois entrei no lugar dele, e o substituí, foi indicação dele, inclusive. E aí, nessa aula, é interessante, eu começava com isso, né? Gente, o que é a superproteção? Aí os alunos, professor, superproteção é comum na deficiência, a mãe tem medo de que a criança se machuque, etc. Então, ela superprotege, e isso é ruim, porque a criança não se desenvolve, os professores... Perfeito? Perfeito. Eu falava, então vamos pensar dinamicamente, conforme as ideias do Freud, o que está como causa dessa superproteção? Se nós temos uma superproteção, significa que existe um super perigo. Aí os alunos ficavam em silêncio. É verdade. E da onde vem o super perigo, gente? Aí os alunos também, talvez do mundo, realmente é perigoso. Essa mãe não deixa essa criança sair de perto dela, porque senão essa criança pode morrer. Pode se machucar gravemente, pode morrer. Da onde vem essa ideia da mãe? É do mundo exterior? O mundo exterior existe risco, claro, você pode ser atropelado, pode levar um tiro, pode cair um avião na tua cabeça, mas a gente vive, com medo mesmo, a gente se preocupa, mas a gente vive. Da onde vem esse medo tão exagerado na cabeça dessa mulher? Aí eu começava a explicar um pouquinho do Freud e tal, consciente, inconsciente, de que às vezes a gente projeta no mundo externo algo nosso, algo que não poderia sair para fora. No caso de uma mãe com uma criança deficiente, em alguns casos a superproteção é uma resposta a um desejo inconsciente de que algo aconteça com essa criança. Ou seja, então a superproteção é meio como que uma defesa contra ela mesma. Então, olha que interessante. Então, o super perigo é o desejo inconsciente de morte da mãe. Mas uma mãe pode desejar a morte de um filho? Se o filho não se encaixar no que ela espera, geralmente não se encaixa, deficiente ou não, não se encaixa. Ou seja,
É interessante a gente pensar, a partir do Freud, certas coisas da vida cotidiana. Ah, meus pais saíam, e enquanto eles não voltavam, eu ficava com o coração na boca, no portão. O que será que aconteceu com eles? Minha esposa sai, eu fico ligando, onde você está? Aconteceu alguma coisa com você? Ou meu marido não está aqui? Onde você está? O que está acontecendo? Então, esse temor de algo é algo que já está na cabeça da pessoa. Isso é pura psicanálise. Porque é isso que o psicanalista vai perguntar. Poxa vida, mas você tem medo do quê? O que você acha que vai acontecer com o menino? Quando a sua mulher sai, você acha que ela está te traindo? Ah, com quem? Me explica. Vocês conseguem perceber? Vocês conseguem perceber onde eu estou querendo chegar? O ser humano tem um lado, eu estou chamando de mal, pois entre aspas, e óbvio, estou sendo irônico. O ser humano tem um lado dele que não se adequa ao social, que não pensa no social. Exemplo atual, todos usam máscara? Vou tentar deduzir a resposta. Não. Mas você tem que usar máscara porque o vírus se transmite pela respiração, barará, vai para o seu pulmão. Gente, não falta informação. A gente sai na rua e vê o quê? Mas você tem que pensar no coletivo. Não. Pensar no coletivo é algo muito nobre. É algo muito altruísta. O Freud não tinha essa visão do ser humano. Então, olha que interessante. Então, era para a teoria freudiana não ter mais lugar. Porque quando a gente pega qualquer outra teoria que trata do ser humano, a gente se defronta com um ser humano meio idealizado. O Freud faz o contrário. O ser humano é isso aí. O ser humano tem um quantum de agressividade gigantesco dentro dele. E na relação com o outro, isso pode ocorrer. Isso pode estar presente. Olha a pergunta do Marcos aqui. A depressão pós-parto poderia ser uma reação dessa rejeição ao bebê? Muito bem, Marcos. A gente precisaria ouvir a mãe, óbvio. Mas eu não ficaria surpreso da depressão puerperal ter uma relação, às vezes, com rejeição, enfim, com uma dificuldade, né? Com uma dificuldade, enfim, da pessoa, que talvez ela possa falar, repensar e ressignificar. Percebe, então? Então, onde eu quero chegar? A gente fala muito do amor entre os homens, né? Mas a gente não fala, por exemplo, do ódio. O Freud fala. Fala muito. Então, por que é tão atual? Porque o Freud, ele consegue trazer uma visão de humano, eu brinco, eu chamo de homo-freudianos. Lembra do Homo sapiens? Ele traz um homo-freudianos que o homem não fica muito satisfeito, né? E aí, para trabalhar, o Freud fala, por favor, não bata no carteiro, eu só estou trazendo a carta, não me bata, vamos abrir essa carta. E aí, por que eu estou dizendo que há uma atualidade e que, por exemplo, um evento da pandemia desvela? Vamos lá. Ah, a pandemia começou, vai aumentar o número de crianças de gravidez. Não foi nada disso. Aumentou o número de divórcios. As pessoas tiveram que conviver mais juntos, mais brigas, mais dificuldades. Bom, só vê na família de cada um de nós. Todo mundo com o saco cheio um do outro. E o que é verdade mesmo. Se a gente convive 24 horas por dia, gente, é amor e ódio. Então, olha que interessante. Outros discursos, outras teorias têm uma visão mais idealizada. Poxa, não, o ser humano é bom, não. É a sociedade que destrói. O Freud falava, não tem bom e mal. O ser humano, dentro dele, tem uma coisa complicada. Para quem já sabe um pouquinho de psicanálise, é óbvio, eu estou falando da pulsão de morte, tá? Pulsão de vida, pulsão de morte, evidente. Então, olha que interessante, né? Eu vou pegar uma epígrafe de um livro de um autor que eu gosto muito. Ele não é bem visto no mundo lacaniano porque ele fala muito fácil. Então, as pessoas não respeitam. Mas eu gosto muito dele. Eu acho que ele é um tremendo psicanalista, um tremendo clínico. É um argentino que mora em Paris há milhões de anos, trabalhou junto com o Lacan, hoje é um senhorzinho, provavelmente. Eu sou muito grato à maneira como o Nasio traz a clínica, Juan Davi Nasio. Então, ele tem um livro chamado O Prazer de Ler Freud. E olha o que ele fala no comecinho. Eu queria trabalhar com vocês a partir disso, para a gente poder encadear as ideias. Vamos lá. Ele fala assim, eu vou copiar aqui também. Espera aí, eu vou copiar aqui para vocês. Aí todo mundo tem. O nome do livro é O Prazer de Ler Freud, né? Juan Davi Nasio, da Zahar. Mas, espera aí, deixa eu colar aqui. Espera aí, pronto.
Aí o pessoal do ESP aí já põe para vocês também. Eu acho muito interessante esse comecinho. Você abre o livro, é um livro de 100 páginas. Ele fala assim, o que me encanta ao ler Freud, quando o compreendo, é sua força, sua loucura, sua força louca e genial de querer explicar qual é a fonte íntima que nos anima a nós humanos. O prazer de ler Freud é descobrir que, para além das palavras, é de nós que ele está falando. Então, eu acho genial essa epígrafe. Por quê? Por quê? Ele quer saber da loucura, da coisa louca do Freud, que o Lacan depois vai chamar de um desejo enlouquecido, desejo de analista, de querer compreender o que nos anima a nós humanos. Então, olha que interessante. Já que eu falei de pulsão de morte, e, claro, pulsão de vida também, elas estão dentro, elas estão juntas, não tem dentro e fora, elas estão juntas. Isso nos anima. E a pulsão precisa de um objeto. Então, o mundo exterior é um objeto, o outro é um objeto. E se o outro é um objeto, não significa que eu necessariamente vai ser bonzinho, que ele vai ser alvo do meu amor. Ele pode ser alvo do meu ódio, pode ser alvo do meu desejo enlouquecido sexualmente. Ele pode ser alvo da minha ira, pode ser alvo do meu ciúme, da minha inveja. Vixe, aí é pulsão de morte mesmo. Então, olha que interessante. Como é que Freud está morto? Com a psicanálise acabou. Não, a neurociência já demonstrou. Gente, não é possível, gente. Não faz sentido. Então, essa explosão de demanda tem uma razão. As pessoas poderiam ter tido uma explosão de demanda pelo remédio, pelo comprimido, lá pela pílula. E os meus colegas psiquiatras falam que a demanda está mais ou menos o mesmo. É lógico, eu só conheço psiquiatra que também é psicanalista. E os caras falam, poxa, já no consultório de análise, cara, puta, aumentou enormemente. Sei lá o que aconteceu, está todo mundo me ligando. Ué, porque o sujeito não pode ir mais no centro espírita, não pode mais na igreja, por exemplo, não pode mais se juntar. Eu imagino que tem os cultos, né, enfim, virtuais, etc. Mas, quer dizer, provavelmente diminuiu as possibilidades. E aí tem uma possibilidade que é a psicanálise, que é você pensar em si mesmo. Então, resultado, quando o Nasio fala isso, ele fala da potência do Freud, que o Freud é um personagem absurdo, um gênio, e ele fala, quando eu compreendo, às vezes eu não consigo compreender o que o Freud fala, mas eu vejo a força e a loucura do Freud, é terrível. Eu vou dar 2 exemplos para vocês. Eu vou mostrar aqui, não sei se vai dar para ver. Só para vocês verem. São 2 livros em inglês, um de um cara chamado Joseph Wortz e outro chamado Gardner. Esse pessoal fez análise com o Freud e aqui eles contam a análise com o Freud. E aí um jovem, o Gardner, está saindo no momento maçaneta da porta e o Freud pergunta para ele, você tem filhos? Falei, tenho, doutor Freud, eu tenho 2. Terrível criança, né? Criança é difícil, doutor. Criança é fogo, né? Não, o Freud falou, não, ter crianças é terrível, né? Mas por que, doutor Freud? A gente não pode admitir o ódio que a gente sente por ela, só o amor. É terrível. Isso causa complicações. Até semana que vem. Tchau. Já pensaram, gente, vocês irem num consultório de um velhinho, lá de terno, lá de coletinho, fumando charuto, e o cara fala de uma coisa dessa, te faz uma pergunta e você responde uma coisa, ele fala uma coisa dessa. Então, quer dizer, é gente contando do que o Freud, de fato, fazia dentro do consultório. Então, são 6 livros como esse, e eu vou escrever um livro sobre esses 6 livros. Estou juntando esse material, faltam chegar 2 ainda, é tudo em inglês, né? Eu vou fazer uma pesquisa intensa e vou trazer um Freud clínico psicanalista que é diferente do que a gente vê nos livros. Um dos rapazes fala para ele, doutor Freud, o senhor não falou disso nos seus livros. Eu falei, mas eu não falei tudo nos livros, falta muita coisa. Então, é interessante, porque tem tudo a ver com o que eu estou falando hoje aqui, né? Claro, né? E como é que eu posso dizer? É o que está mexendo comigo. É por isso que eu estou falando tão entusiasmadamente. Peraí, a gente precisa voltar ao Freud. O Lacan falava isso, mas precisa voltar a vários ângulos do Freud. Então, quem me ouve falar, tem muita coisa gravada minha no Instagram e no YouTube, vocês vão perceber que de vez em quando eu volto nesse assunto.
Porque o que não mudou no Freud, o que continua sendo, como é que eu posso dizer assim, atual? O ser humano é um ser indomesticável. A verdade é essa. A pulsão é indomável. Não tem como controlar o ser humano. O behaviorismo tenta. Vamos inventar uma maneira de melhorar o comportamento. Quem trabalha em empresas sabe do que eu estou falando, quanto é investido em treinamento, recursos humanos. Ó, vou colocar mais um tópico, por favor, copie, por favor. A idealização do homem na pandemia, expectativa versus realidade. Gente, quando começou isso, a pandemia, no caso, o que todo mundo falava? Vocês lembram? Vocês lembram? Ah, o ser humano vai sair melhor, lembram? Não, isso, o ser humano... Por exemplo, eu pensei numa coisa... Não riam de mim, por favor, eu vou ser sincero. Valorizem minha honestidade. Quando começou lá em março, que o governo começou a pôr dinheiro, mandar dinheiro para comprar respirador, lembra? Eu falei, puxa, que bonito, né? Agora vai ser um esforço nacional, o presidente, os governadores, os prefeitos... Não vai ter corrupção, as pessoas não vão pensar em roubar dinheiro da saúde de uma tragédia. Eu pensei isso, gente. É muito ingênuo, né? É muito ingênuo, né? Então, a idealização do homem, aliás, a idealização das coisas, não só do homem, ela é humana, é da neurose. A gente não suporta a vida real, a gente se defende, a gente projeta, a gente nega, racionaliza, e a gente idealiza. E pode idealizar, inclusive, a própria psicanálise. Idealizar, inclusive, a própria prática. E agora eu estou falando diretamente para quem trabalha com psicanálise, quem atende. Ou seja, a gente idealiza o paciente. Resultado, eu idealizava tanto e achava que seria impossível trabalhar online. A vida real mostrou o quê? Leandro, não tem nada a ver com o que você está pensando, é uma idealização sua. Gente, é infantil. Gente, a gente pode fazer 1000 anos de análise. Isso é infantil dentro da gente. Tem uma criança dentro da gente. Não é esse homem de 55 anos que está falando com você, foi uma criança assustada, com medo. Puta, ferrou, perdi minha profissão, acabou, vou catar lata na rua. Nada a ver, nada a ver. Resultado, isso não apenas... melhorou agora. Isso não apenas não se comprovou, como pelo contrário, abriu um mundo de possibilidades. Então, percebem? Então, o que eu tive? Tive medo. Então, dentro da minha modesta concepção, aqueles personagens saindo do banheiro me atrapalhando eram obstáculos meus mesmo, coisa que eu tinha que tirar para fora e trabalhar naqueles 2 consultórios, Santo André e São Paulo, que acabou virando um só junto do terceiro. Agora, em maio, junho, talvez eu volte a atender presencialmente. Fui vacinado, comprei máscara N95, meu paciente vai usar máscara. Vamos tentar retomar a vida. Talvez não dê também, a gente não sabe. Agora, por que, então, que Freud é atual, a partir disso que eu falei para vocês, né? De expectativa versus realidade? Porque o Freud nos permite ler o ser humano na real mesmo. Freud dá letra, como diria meus pacientes motoboys aqui de São Paulo. Freud dá essa letra. Ele, em momento nenhum, ele é excessivamente otimista. E eu até usaria dizer que também ele não seja pessimista. Freud foi um cara muito realista. É só pegar as cartas entre ele e o Einstein. O Einstein cheio de otimismo, com a invenção da ONU, e resultado, o Freud responde numa carta a ele sobre o ser humano, que é complicado, é difícil. O ser humano, ele gosta do outro enquanto o outro interessa a ele. Aí o Freud, no Mal-Estar na Civilização, fala disso. Não vou entrar nisso agora, mas enquanto interessa é meu amigo. Senão, não. Senão, eu vou pensar... eu vou pensar em mim, egoisticamente, para o meu próprio ego. Como uma criança. Por isso que a psicanálise se interessa tanto pelo infantil. Ok? Bom, vamos dar mais uma avançada agora. Aí, tem mais uma coisa que eu vou apresentar para vocês aqui, que tem tudo a ver com o que eu estou falando. Olha que interessante esse tópico, né? Que agora seria o tópico 4. A repressão da agressividade e o retorno do recalcado. Bom, então vamos lá. O ser humano tem um quanto de agressividade, isso não mudou desde antes do Freud, com Freud, agora pós-Freud. E quando isso é reprimido demais, isso retorna. Então, na clínica, como é que a gente pensa o retorno do recalcado? Pô, você já tinha essa intenção, pô, você já pensou, você esqueceu disso, aparentemente, né? Depois isso volta. Enquanto você não tratar disso, vai ficar voltando. Tá ok? Então, olha que interessante, né? Quando o cara faz análise, o sujeito faz uma análise, ele percebe isso, fala, putz,
Então, quando minha mãe falava isso, no fundo eu não gostava, ficava puto da vida, desgraçada. Tá? Quando meu pai me obrigava a fazer tal coisa e eu falava que eu não gostava, não, era mentira, ou seja, você passa a ser mais honesto com você mesmo. Não tem como voltar no passado. Já aconteceu com teu pai, com a tua mãe, enfim. Você pode ressignificar esse passado e não carregar esse passado nas suas costas para o futuro. Você pode inventar um outro futuro sem esse passado. Perfeito? Excelente. Ok. Mas o que isso tem a ver com os dias atuais? Gente, mas Leandro, me dá um exemplo. Gente, o que nós observamos na eleição Dilma e Aécio? Lembram? 6 anos atrás? Gente, já começou uma agressividade, essa coisa que chamam de polarização, impressionante. Vocês lembram disso? Aí ficou todo mundo meio assustado, lembra? Pessoas brigando. Aí quando surgiu Bolsonaro e Haddad, eu acho que um monte de gente pensou assim, não, as pessoas vão amadurecer, ninguém vai brigar. O que aconteceu? Piorou. Piorou muito, piorou muito. Então, resultado, eu só peguei esse exemplo só para dizer o seguinte, o mundo sempre tenta exigir do humano, né? O mundo é feito pelos humanos, um certo quanto, uma certa quantidade de renúncia. O mundo funcional, o ser humano precisa renunciar em prol de um coletivo. Freud dizia, o ser humano não renuncia tranquilamente assim. Ele renuncia àquela parte agressiva, ele recalca, só que isso volta. Isso volta em sintomas, vamos dizer assim, muito particulares de cada indivíduo, mas tem o que a gente poderia também chamar de um sintoma social. E aí, para isso, a neurose, ela funciona bem. Vou dar um exemplo. Vocês lembram da AIDS? Chegou uma época que não tinha tratamento eficaz. Hoje o tratamento melhorou muito. Eu conheço pessoas, você só toma um remédio que é gigante de manhã e faz todo o acompanhamento, etc. Essa medicação, depois de, sei lá, 6 meses, você está indetectável, intransmissível, ou seja, AIDS não espalha mais, mas você ainda tem o seu fígado, porque esse remédio é metabolizado no fígado. A ciência ainda não inventou um remédio inócuo. Então, o que eu estou dizendo, gente? Vamos tomar cuidado, não pega a AIDS, hein, gente? E, Leandro, como que não pega a AIDS? Usa camisinha. Aí, olha que interessante, né? A neurose, né? Ah, mas eu conheci ele é limpinho. Ah, não, mas ela é minha namorada, a gente está namorando há 2 meses. Ela falou que nunca transou com ninguém antes de mim. Percebe, gente? Não, é para usar a camisinha. Aí eu fiquei grávida e abortei. Mas você não usou camisinha? Não. Ah, ele me pediu. Ah, eu não ia falar, não. Percebe? Isso é muito freudiano. Você volta lá no Freud, você entende e fala, nossa. Então, resultado, quando a gente pensa nos dias de hoje, uma renúncia, né, de prazer em prol de um coletivo, fica dentro de casa, usa bendita da máscara, não faça isso, não faça aquilo. O ser humano continua igual. Então, resultado, ele continua reprimindo e retornando. Por quê? Porque o recalque tem sempre a ver com o social. Então, é estranho querer matar Freud, querer matar os seus postulados, se isso continua a ocorrer. Aí, o que acontece? O modus operandi de alguns países, principalmente não todos, né, a questão ideológica, política, ela não aceita, ela não admite que isso possa ser usado como explicação causal. Então, a psicanálise, especialmente norte-americana, por exemplo, dos Estados Unidos, se afasta da psicanálise e procura dar uma causa biológica para todos os fenômenos psicopatológicos, as doenças, né? O CID-10 é isso, né? O Catálogo Internacional de Doenças, né? Por exemplo, some a histeria. Não é louco isso, gente? Gente, eu conheço umas 100 mil histéricas por baixo. Como é que sumiu a histeria? Não, é um transtorno no corpo, é um transtorno somatoforme. Mas o que causa esse transtorno? Não, é alguma dissonância, é alguma coisa que pode ser corrigido com remédios. Gente, a gente sabe que não é isso. Então, olha que interessante, eu preciso matar o Freud e preciso matar a psicanálise. Então, olha lá, quanto mais você tenta matar o Freud, ele volta mais forte do que nunca. Ontem eu vi uma coisa, acho que foi a Vera Iaconelli que postou no Twitter.
Tinha um jornalista, foi escrever, presidente Jair Bolsonaro. Aí ele pôs entre parênteses. Deveria ser sem partido, porque o Bolsonaro saiu do PSL. O cara escreveu sem presidente. Nessa hora, Freud revive. É óbvio que qualquer jornalista vai ler, meu Deus, o ato falho. O dia que conseguirem, gente, me explicar mesmo o ato falho, eliminarem mesmo, aí Freud está morto. O ato falho não vai acabar nunca, porque é a nossa verdade, é o nosso desejo que está inconsciente. Sai pela nossa boca trocando as palavras, fazendo nós mesmos digitar outra coisa. Quem nunca digitou outra coisa e depois foi lá e corrigiu e não falou para ninguém? Imagina, não vou nem me perguntar. Bom, vamos lá então. Aí agora, mais 2 tópicos, depois a gente vai falar de uma outra coisa. Vamos lá. Mais 2 tópicos só para esquentar os motores. Agora, esse aqui. Esse eu acho muito importante, muito importante. A procura pelo bom trabalho de um psicanalista, né? Então, olha que interessante, né? O que é um bom psicanalista? Leandro, defina primeiro o que é um bom psicanalista, que é uma coisa complicada de responder, né? Quando a gente faz um encaminhamento para um psicanalista, a gente tem essa ideia, a gente tem essa expectativa. Eu vou indicar o meu cunhado para minha amiga psicanalista fulana de tal. Ela é boa para caramba. Eu quero ver meu cunhado lá com ela. Ou então, assim, vou indicar para o Leandro, porque o Leandro é um cara legal, sei lá, o Leandro é um cara acolhedor, eu vou indicar minha filha lá. Pô, ele vai... ela vai gostar dele, vai poder se abrir. Gente, isso é pura fantasia. É que nem quando a gente quer ser cupido, né? É a mesma coisa, né? A gente quer ser cupido, a gente quer ser chato, e resultado, só atrapalha, deixa as pessoas se encontrarem. Mas não, nós temos uma fantasia. Então, o bom psicanalista também é uma fantasia desse mundinho psicanalítico aí, que nem é tão grande. Eu brinco que é um público interno. Ou seja, o bom psicanalista seria aquele que pudesse não atrapalhar os pacientes e que pudesse fazer acontecer uma análise. Então, resultado, vários de vocês aqui, imagino, já leram, já ouviram falar do tripé de formação, é óbvio. Tem que fazer análise pessoal, natural, tem que fazer supervisão, que ajuda muito, tem que estudar a vida inteira, mas tem que fazer outras coisas. E aí eu vou falar da minha pessoa, agora eu vou abrir espaço para mais uma coisa agora, que é o seguinte, a gente também precisa falar, precisa escrever, precisa falar da experiência, precisa apresentar trabalhos, coisa que eu sempre fiz nesse meu percurso, já vão fazer 25 anos, e eu estou num momento muito intenso de escrita agora, de invenção de coisas. E aí, eu queria apontar para vocês, eu participei de 3 livros, né? Psicanálise da Vida Cotidiana, 2, Psicanálise da Vida Cotidiana, esse seria o 1, né? Então seriam os 2 volumes, 1 e 2, editado por um colega, Eduardo Lucas Andrade, e também uma outra coletânea que eu fui convidado, chamado Letra Solta, Memoriais da Quarentena. Muito interessante, feito por uma colega de Campinas. Ela convidou um monte de gente para falar da quarentena, enfim. E eu, como psicanalista, falei um pouco do que eu estou falando para vocês, da minha dificuldade, etc., do meio virtual. Então, são livros que eu fiz parte como convidado, com um capítulo, e eu pedi a eles, falei, eu gostaria de comprar umas cópias, e depois eu vou vender autografado para as pessoas, nas aulas que eu dou. Então, hoje, nesse evento ainda, nós vamos fazer um sorteio de cada um deles, ou seja, 3 livros, vou enviar para vocês pelo correio, autografado, lógico, eu também adoro autógrafo, acho super legal autógrafo de autor, enfim, para que vocês possam também conhecer o que eu penso, quem tiver interesse também, o próprio ESP depois vai disponibilizar uma página com os links do PagSeguro, é só clicar lá, pagar no cartão de crédito, no boleto, depois também mando pelo correio autografado. Acho que é importante a gente espalhar essa produção psicanalítica, porque quando um psicanalista escreve, ele está tentando transmitir o que está dentro da alma dele, não é só da cabeça, da alma. A gente não consegue transmitir tudo, sempre falta. Leandro, mas eu sou um bom escritor, eu era bom de língua portuguesa, tá bom, mas não garante nada. Eu não sei escrever, eu sou super tímido. Às vezes o texto da pessoa sai maravilhoso. Então, resultado, eu acho importante escrever, tanto em livros propriamente ditos, livros de papel, vocês estão vendo atrás de mim, tem um monte, quanto também pela modalidade virtual. Eu adoro pequenos textos, Instagram,
Facebook, Twitter, estou apaixonado pelo Twitter, acho muito legal. Então, acho que a gente tem que falar da experiência, a gente também tem que falar do que acontece com a gente, reflexões, o que a gente pensa. Às vezes, a gente acha que o que a gente pensa é meio bobo, meio tolo, mas pode servir de forma excepcional para uma pessoa. A gente não sabe. A pessoa daí alguns anos fala, nossa, que legal, você falou tal coisa, eu nem lembrava mais, mas para aquela pessoa foi muito importante. Tá, então, no final, a gente volta aqui no sorteio, tá? Só quis comentar com vocês, porque eu achei que é importante lembrar, por quê? Porque tem tudo a ver com o que eu acabei de falar, que seria a procura pelo bom trabalho de um psicanalista. Eu acho que a gente fica bom trabalhando, a gente fica bom como psicanalista, fazendo isso tudo. Tem que ser um estilo de vida. Psicanalizar é um estilo de vida, não é uma profissão. Então, a gente tem que estar sempre envolvido. A nossa libido, né? É uma questão funcional. A nossa libido tem que estar conectada a isso, né? Psicanálise não pode ser um bico. O Freud falava, não é como um óculos que a pessoa tira e põe. Deixa eu usar o óculos psicanálise. Agora chega, não, entrou, chumbou aqui, gente, não sai mais. Lamento, não sai mais. Tanto que o Freud chamava de peste, né? E eu acho que escrever é uma parte. Eu estou falando da minha experiência pessoal, 25 anos já de profissão impossível, estou num momento muito profícuo de escrita. Essas duas coletâneas da vida cotidiana, numa delas eu falo sobre o perdão no tratamento psicanalítico, que é algo que eu tenho refletido muito, e na outra eu falo da psicanálise sem dinheiro, como é que é a psicanálise para as massas do Brasil, que não consegue alcançar o pagamento de um consultório classe média, né, gente? O Brasil tem essa questão, né? Então, resultado, né? Escrever é parte da profissão impossível. E aí eu quis comemorar com vocês, os livros acabaram de chegar, enfim, então a gente vai se falar. Bom, vamos continuar então. Agora, eu queria falar uma outra coisa que eu acho importante, que é o seguinte, que está ligada ainda com a procura pelo bom trabalho, que é isso aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, private chat. A presença na mídia brasileira. Sim, o Fernando me falou uma coisa, depois eu vou lembrar vocês, tá? Esse aqui é R$50 com frete, e esses dois, R$60 cada um, eles são um pouco maiores, com frete também, tá, gente? Isso é bem legal, o correio tem um frete bem acessível. Então, vamos lá. Só para a gente fechar, então, essa ideia da presença da psicanálise na mídia. Bom, eu fiz doutorado e fui orientado pelo Christian Dunker, né? O Christian Dunker é um bom exemplo, né? Hoje é o psicanalista provavelmente mais presente nas mídias, né? Temos a Maria Homem, temos o Contário Caligares, a Vélia Conelli, o Antônio Quinet, o Joel Birman. Então, todos esses profissionais, né? Eles, de alguma maneira, atendem ao chamamento da mídia, não respondendo o que a mídia quer ouvir. A mídia, via de regra, quer adaptação. A mídia, via de regra, quer explicação. A mídia, via de regra, quer uma mensagem tranquilizadora. E aí, o que eu percebo nesses colegas, eu também falo muito em público, sou sempre convidado também por mídia, eu acho que a gente consegue, de alguma maneira, cada um ao seu jeito, falar de coisas que podem ser vistas por outros ângulos, que podem ser repensadas, que podem ser ressignificadas. Olha que interessante, né? Vou dar um exemplo. Eu gosto de exemplos. Esse é um clichê que eu uso no consultório. A pessoa fala assim, Leandro, eu vim te procurar, parará, tá. Ó, Leandro, eu tenho dificuldade com os homens porque meu pai foi um cachorro com a minha mãe, sem vergonha, traiu minha mãe, parará, um homem que não presta, tal. Então, o resultado, eu acho que todos os homens vão me trair, então eu sou uma mulher super travada, e é por isso que eu não confio nos homens. Ok. Fala mais sobre isso, né? Me conta um pouco aí, né? Aí ela começa a falar do casamento da mãe, porque minha mãe dizia, seu pai é um cachorro, seu pai sem vergonha, seu pai me traiu, seu pai nunca foi fiel, blá, blá. Aí eu faço uma pergunta para essa pessoa. O seu pai ou o marido da sua mãe? Interessante isso, né? O seu pai ou o marido da sua mãe? Aí a pessoa fica pensando, fala, nossa,
Ele, como pai, ele foi um bom pai. Realmente, como marido da minha mãe, não posso falar mais nada, porque ele é marido dela, não é meu, né? Mas como pai, ele foi um bom pai. Então, vocês percebem, uma mera pergunta, parece clichê de psicanalista, uma mera pergunta muda o ângulo, muda a visada, muda a sua posição, porque ela estava grudada na mãe dizendo, meu pai é um cachorro. Na verdade, ela vai dizer, não, mãe, o meu pai, que foi o seu marido, por sinal, ele sim é um cachorro, mas meu pai não pisou na bola comigo até hoje, ele continua sendo um bom pai. Então, o psicanalista, ele consegue, de alguma maneira, fazer você se repensar a partir de uma fala dele, a partir até de uma interpretação de um dada realidade. Então, é por isso que esses psicanalistas conseguem fazer um bom trabalho na mídia, e isso acaba também no boca a boca, fazendo com que a psicanálise seja muito forte. No Brasil, especialmente, na Argentina também, na França, nem se fala. Agora, é claro que para isso precisa de analista, para isso precisa de bons psicanalistas. Então, lembra que eu falei do bom psicanalista? Então, como a formação é sempre contínua, sempre sempre intensa, eu acho que a palavra é essa, não é uma formação fácil, tranquila, eu leio um pouquinho, não, é intensa. Você é tomado e você quer continuar lendo, você, meu Deus do céu, só que coisa interessante. Por quê? Porque toca na gente, porque toca fundo. Então, o psicanalista, ele não consegue não entrar com o seu ser. Então, o Lacan falava lá, o psicanalista, quando o Lacan falou pouco do dinheiro, ele falou, o psicanalista paga com o seu ser. O médico, por exemplo, no hospital, ele pode faltar. Outro médico vai lá atender o paciente e pega o prontuário. Fala, não, tá tudo ok, toma esse remédio, espera um pouco. A gente não. A gente não. É com a gente, por uma coisa chamada transferência. E por uma coisa do outro lado também chamada desejo de analista. Não é só que a pessoa tem transferência com o analista, ela sente algo forte pela... O analista também quer que o tratamento se dê, quer que a pessoa transforme a vida dela. Ou seja, você não está com uma pessoa neutra, você não está com uma pessoa indiferente a você, não, ao contrário. E isso faz com que você seja, de fato, um bom psicanalista. Se você está, de fato, interessado nos pacientes, naquilo que a pessoa tem que dizer. Você tem que gostar mais dos pacientes do que de teoria. Mas não é importante teoria? Muito importante. Aliás, até produz a sua. Escreva você também. Aqui, um exemplo aqui. Escreva. É muito importante escrever. Mas o mais importante é o paciente. Aí você é um bom analista. Mas, Leandro, eu moro numa cidade pequenininha, e daí? Eu moro em São Paulo, que tem 20 milhões de pessoas, e daí? O ser humano não é bobo. Vou repetir, o ser humano não é bobo, ele sabe o que é bom. Então, resultado, um psicanalista de fato humano, atento, acolhedor, participativo. Puxa, vamos falar disso. Vamos pensar, me conta um pouco. O que você acha? Mas por que você acha que isso se repete? Um psicanalista inteligente, sagaz, com alguma dose de cultura, com alguma dose de erudição, com interesse pelas coisas da humanidade. A gente tem que se interessar por série, tem que se interessar por novela, por meme. Como que você pode ser um psicanalista e não sabe o que é meme? Você tem que saber tudo de meme. Gente, por quê? Porque é humor. E por que o humor é puro inconsciente? Ok? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Depois a gente vai abrir para perguntas, mesmo, nós vamos responder muitas perguntas, mas por enquanto eu queria que vocês pensassem nisso. Então, volta lá no título. Volta lá. Freud, morto ou mais vivo do que nunca? O ser humano, Freud já morreu, já foi, como é que fala lá, virou pó lá, como é que é? Bom, quando o sujeito passa para cinzas, literalmente, esqueci a palavra. Está lá numa urna em Viena. O velhinho morreu, ok. Mas a sua criação não morreu. E vou mais longe ainda. O Lacan, que é outro gênio, que também já morreu, ele fala uma coisa que eu amo, ele tem uma frase que eu adoro: o psicanalista tem que estar afinado com a subjetividade da sua época. Então, resultado, não só a invenção do Freud, absurdamente atual,
Como que a gente precisa criar depois do Freud, depois do Lacan. Lacan criou muito, agora é a gente precisa criar. O mundo vai mudando, as pessoas vão mudando, o laço social vai mudando, a posição vai mudando, o que é trabalho não é igual antigamente, o que é potência, o que é poder, o que é um homem, o que é uma mulher, o que é sexo. Não vou nem entrar em questão de gênero, identidade, não. O que é sexo, o que é um homem, o que é uma mulher, o que é uma criança. Ou seja, se você não acompanha isso, você, de fato, não vai conseguir psicanalizar. Quanto mais atento a gente estiver, quanto mais interessado a gente tiver nessas particularidades, mais ferramentas nós temos para poder ajudar as pessoas a se ajudarem. Só isso. Só isso. Leandro, o que você faz? Eu ajudo as pessoas a se ajudarem. Elas têm que se ajudar. Elas têm que parar de repetir, elas têm que sair da miséria neurótica, elas têm que inventar saídas, elas têm que abrir mão de coisas, têm que ceder, têm que negociar, tem que desejar outras coisas, tem que ir atrás do que quer, não pode se acovardar. Vixe, eu teria uma lista aqui, nossa. É a minha profissão, é o que eu faço, é o que dá para fazer. Aí, com base nisso, eu queria falar de uma outra coisa, que é o seguinte. Cremado. Esqueci, obrigado, Andréa Dias, eu queria dizer cremado, meu Deus. Olha o inconsciente aí. Eu amo tanto Freud que eu não vou deixar ninguém cremar, já cremou. Agora eu quero falar para vocês todos de uma outra coisa, que tem a ver com esse evento, mas também é uma coisa que eu estou na cabeça há vários anos, e agora eu vou fazer. Pronto, decidi. Então, vou convidar vocês também, para quem tiver interesse, que é o seguinte, o ESP tem algumas modalidades, né, de especialização, etc., né, de cursos mais curtos, cursos mais longos, e eu ofereci um seminário para o ESP, já foi aprovado, eu deixei para falar agora mais para o final, porque depois aqui do evento você já pode acessar lá, quem tiver interesse de participar, e nós vamos fazer uma promoção para quem já participou hoje, para os 50 primeiros inscritos. Mas deixa eu falar um pouco para vocês, que eu acho que tem tudo a ver com que as pessoas estão dizendo no chat, enfim, eu vou ter muito prazer de fazer também, tá? Gente, ninguém faz nada de graça, eu também estou querendo fazer porque eu quero, vamos ver se tem mais gente que quer pensar junto comigo, eu vou pensar minha clínica, no fundo, e aí eu acho que vamos ver se sai alguma coisa desse caldo que possa ajudar as pessoas na clínica cotidiana dela. Então, vamos lá. Eu pediria só um minutinho de atenção, então, para vocês. Isso aqui vai estar no site, tá? Mas eu queria ler em primeira mão. Então, eu chamei o seminário Os Artigos Freudianos sobre a Técnica pensados no Brasil de hoje. Olha que interessante. Os artigos freudianos sobre a técnica, deixa eu colar aqui, peraí. Pensado no Brasil de hoje. Então, vamos lá. Tá aqui. O que são os artigos freudianos sobre a técnica, gente? Isso é importante dizer. São os artigos que Freud delimita como cruciais no momento, 1910, 1920, que a psicanálise está ficando muito famosa, enfim, né? Que a psicanálise está se expandindo pelo mundo e tem muito charlatanismo. Então eu sou psicanalista, eu uso o método do Dr. Freud de Viena. Bom, resultado. Freud fala assim, não, peraí, não é bem assim. Ele estava inventando a IPA, 1910. Fala, não, peraí, tem muita coisa ainda que precisa ser explicitado, precisa ser referendado. E Freud começa a falar da técnica. Então, os artigos sobre a técnica, um monte de gente já deve ter lido, enfim, já deve ter visto na faculdade, mas vale a pena relembrar. Recomendações aos médicos que exercem a psicanálise, porque na época só tinha médico, né? Recomendações aos médicos, sobre o início do tratamento, recordar, repetir, elaborar, enfim, são um conjunto até que pequeno de certos textos que eles falam do quê, gente? O que eu acho que é importante? Falam da prática. Então, eu vou ler um textinho que eu queria só ler aqui para vocês. Então, vamos lá. Freud, preocupado com o barateamento de sua invenção, estabeleceu um conjunto de textos, chamados artigos sobre a técnica, visando demonstrar a importância de um rigor específico na condução dos tratamentos. A ideia central desse seminário é reler e talvez repensar certos aspectos desses textos, na relação direta com o que chamamos de osso da clínica. Olha só, o osso da clínica, ou seja, o que de fato acontece cotidianamente no consultório de um ou de uma psicanalista, especialmente no Brasil.
É sabido que a psicanálise necessita de investigação constante, de pôr à prova seus postulados, especialmente quando a clínica confirma ou refuta certas hipóteses. Nesse sentido, no Brasil dos dias atuais, como ler, reler e analisar com certa profundidade esse conjunto específico de textos. A estratégia metodológica se centrará no evidenciar de alguns recortes, contrastando-os com a experiência clínica do docente, principalmente a experiência dos participantes. Gente, isso é algo que eu gosto muito, a experiência de vocês também. Num exercício dialético de reflexão entre a prática e a teoria, são indissociáveis e reveladoras. O objetivo central é colaborar para a apropriação de estilo particular de cada analista, vital para a direção dos tratamentos que chegam aos consultórios dos psicanalistas atualmente. Freud, em 1912, foi claro. Olha a frase do Freud, abre aspas. Devo, contudo, tornar claro que o que estou asseverando é que esta técnica é a única apropriada à minha individualidade. Não me arrisco a negar que um médico constituído de modo inteiramente diferente possa ver-se levado a adotar atitude diferente em relação a seus pacientes e à tarefa que se lhe apresenta. Então, por que eu gosto desse trecho, né? O Freud está dizendo, olha, eu inventei, eu tenho um conjunto de técnicas aqui, mas isso sou eu. Pode ser que alguém diferente de mim faça algo diferente e funcione. Então, resultado, eu quero apresentar um seminário que trate da minha leitura de pequenas particularidades pensadas no Brasil. Então, vamos lá. Olha aqui, ó. Eu vou copiar e colar, vou pedir para o Fernando também colocar aqui para todos vocês, são os tópicos que serão abordados. Eu pus o título do seminário, né? Põe lá, Fernando, por favor. Vê se cabe tudo. Esses são os tópicos que eu vou abordar e que, aqui, ó, eu quero pensar eles no Brasil. O que é uma entrevista no Brasil? A gente tem algo de particularidade? O sujeito já quer saber o preço pelo telefone? Como é que é? Eu estou vindo aqui porque minha mulher mandou. Eu tenho vergonha de estar aqui porque eu acho que eu não sei o que fazer. Gente, são tudo coisas que a gente tem que manejar para os tratamentos funcionarem. Circunscrição da queixa, a artificialidade da associação livre. Ninguém associa livremente tão facilmente, algo meio artificial, o analista tem que dar empurrada. A difícil arte da atenção flutuante, a gente não consegue escutar quando o nosso superego está fazendo muito ruído. O manejo do tempo na sessão, senão fica uma coisa de, sessão lacaniana tem que ser 10 minutos, senão não é boa. Não é isso, não tem nada a ver isso. O manejo do dinheiro, isso é algo muito importante, o quanto o dinheiro tem a ver com as nossas questões. A repetição como índice do mal-estar, como com uma pergunta a gente consegue sacar. Isso é muito legal. A assunção do inconsciente, o papel do analista, a percepção da transferência, a definição da estratégia e da tática. Então, eu quero tratar de muitas coisas. Serão 4 noites, 4 sextas, agora em abril, de 2 horas cada, e as 50 primeiras pessoas poderão se inscrever por R$280. É um privilégio que o ESP, enfim, está oferecendo para quem já está participando. É o convite que eu faço, vai ser ao vivo, né? E também a gente vai trabalhar assim, um tempo eu falo, depois vamos abrir para perguntas, para as pessoas poderem falar, poderem refletir, que já tem um monte de perguntas interessantes que eu não estou conseguindo, porque é muita gente, né? Bom, agora, deixa eu falar uma outra coisa aqui, antes da gente passar para as perguntas. O sorteio vai ser agora no final, tá? O Fernando vai orientar vocês. Agora, tem um pouquinho de paciência, mas o sorteio vai rolar e eu vou receber os três nomes e endereço com o CEP completo e vou mandar autografado, enfim, final da semana. Tá ok, gente? Bom, gente, agora eu queria ouvir de vocês, né? Alguma reflexão, alguma pergunta, alguma dúvida, alguma certeza. Tem muita gente participando, eu não consigo atender todo mundo. Então, vamos lá, ainda temos tempo, temos quase 1 hora. Então, as perguntas são a melhor parte. Eu queria abrir para vocês. Vamos lá. Fernando, mais uma coisa para você colocar para eles aqui, ó, horário de seminário e datas, tá? Isso é muito importante. Vamos lá, gente.
Ó, quem me elogia aqui, não vou falar nada. Agradeço, hein? Agradeço. Elogio para mim. Falar mal para mim também, tá, gente? Quanta responsabilidade é assumir a função de analista, Lucas? Verdade, Lucas. Verdade. Precisa ter coragem. Para ser analista, precisa ter coragem. Não adianta. Não é uma profissão, vou estudar uma coisa, depois sou um profissional e vou trabalhar. Não, não. É outro lance, é o estilo de vida. Maria Carme, distinção entre conceito de libido e pulsão. Pô, Maria Carme, preciso fazer uma aula disso aí. Lamento, hoje não vai dar. Mariana de Oliveira Santos. Interessantes suas pontuações. E concordo que colocamos barreiras. Sim, nós temos idealizações na nossa cabeça, Mariana, e nós somos bem tradicionais. O psicanalista, ele disfarça, mas ele é um ser bem tradicionalista. Quem não puder participar poderá assistir depois. Barará. Diálogo entre a psicanálise e a neurociência depende da abertura da psicanálise e da neurociência. Se os dois quiserem dialogar, eu não sou muito otimista, não. Professor, tem chegado na clínica muitas queixas de ansiedade. Como você percebe? Por verdade, Ana Luísa. Não sei, talvez seja uma questão, agora sim, da época. Mais ansiedade do que depressão. Eu percebo isso. Eu achava que seria uma coisa mais de depressão, mas não é, não. Muita ansiedade. Talvez a incerteza, né? Enfim, aí o sujeito chega com o que ele chama de ansiedade. Isso depois precisa ser diagnosticado, pensado. Há uma crítica no meio científico de que a psicanálise não é ciência. Qual a sua posição? A minha resposta é tranquila, Marcos. Não é ciência positivista, é um outro tipo de ciência. Precisa entender quem é que faz essa afirmação, para que faz essa afirmação, não por quê, para quê. Quem está matriculado vai ficar gravado, beleza, tal. Qual horário? Certo, precisa verificar, das 20 às 22, né? Quero participar do sorteio. Sim, gente, todo mundo vai participar do sorteio, fique tranquilo. Intuição. Olha que pergunta boa. A intuição tem lugar na psicanálise? Sem dúvida. Sem dúvida. Tem uma parte que o Lacan chama de ato analítico, que é algo muito próximo da intuição. A gente sabe, só não sabe que sabe, por isso pensa que não sabe. Eu acho que a gente precisa tomar cuidado para não misturar com coisa gente. Mas a intuição tem lugar, sim. Só sei que nada sei. Estar na função, às vezes, no fundo, é um pouco socrático, né? Você não sabe nada da pessoa de antemão. Você vai sabendo com desenrolar com o processo, com a transferência, aí sim, aí de fato você tem algum saber que é para ajudar a pessoa a saber, não é para entregar, para dizer, vou te explicar, não é isso. Né? A pulsão de morte, João Guilherme, eu concordo, João Guilherme, eu penso como você, que eu brinquei aqui, chamei de lado ruim, nada mais é do que a pulsão de morte, né? Teremos certificado, aí precisa ver com o ESP, Larissa, temos vaga, fiz minha inscrição, parará, pandemia escancarou falta de controle, já não temos controle, né? Uma vez eu vi um meme, o carinha num barco e dizia, relaxe, nada está sob controle. Qual a visão da psicanálise pós-pandemia? O que iremos encontrar? Não sei, não posso responder em nome da psicanálise, não sei. Eu estava um pouco menos, assim, pessimista, mas não sei, o ser humano é impressionante. Eu imaginei que a gente fosse querer se encontrar mais, que fosse ter mais precaução, mais bom senso, mas putz, as pessoas não têm bom senso. Essa pergunta é legal aqui, ó. Olha que pergunta boa. Essa pergunta é muito boa, peraí. Nossa, é tanta pergunta aqui, gente. Peraí. Eu preciso achar que fizeram uma pergunta ótima aqui. Caramba. Peraí, gente. Peraí. Nossa, já perdi. Já me perdi. Tá aqui. Marta, professora, as demandas atuais surgiram agora ou foram potencializadas pelo momento? Não sei. Eu acho que o momento potencializou. E uma outra pergunta, e o que vai acontecer depois? Eu acho que vai vir coisa nova e coisa pesada, hein? Eu acho. Leandro, explique, não consigo explicar. É uma intuição minha que estou achando que vai vir coisa pesada. Vamos ver. Leandro, tempo lógico, tal. Eu não fico muito preso nisso. Né? Eu sempre explico. Destino 45 minutos por pessoa. Às vezes um pouquinho menos, às vezes um pouquinho mais, às vezes até na metade desses 45 minutos surgiu algo tão interessante que é melhor ser pensado do que continuar falando para mim. Então, gente, reserve 45 minutos na sua agenda e eu controlo o meu horário. Psicanalista faz diagnóstico? Sim, um diagnóstico muito típico da psicanálise, que é processual, é no processo. Né? A gente chama de diagnóstico estrutural, né? Só para pensar se estamos primeiro na neurose, psicose, perversão, e depois a gente vai caminhando. Mas não é diagnóstico para fazer um prognóstico naquele dia, ao contrário. É um diagnóstico que vai acompanhando o processo. O analista ter vontade de ajudar o paciente? Não, Mariana, você ficou em dúvida porque eu falei uma coisa e você pensou outra.
Eu ajudo o paciente a se ajudar. Eu ajudo ele a se ajudar. Não é que eu o ajudo, ele não faz nada. Ele vai fazer, não, quem faz é ele. Até porque eu não sei nada, né? É o contrário do discurso do médico, discurso do analista. Leandro, mas como que você ajuda? Mas o que você resolve? Você dá dinheiro? Você faz caridade? Não. Eu ofereço uma escuta, eu ofereço um acolhimento, eu ofereço uma coisa muito importante que as pessoas esquecem, um manejo transferencial que te permite saber muito de como você funciona. Quando você sai do consultório e bate a porta do analista, você está diferente para encarar o mundo lá fora. Esse é o melhor tipo de ajuda que a pessoa pode ter. Uma colega perguntou, como você vê o manejo de questões estruturais como racismo e sexismo na psicanálise? Excelente, Alessandra. De fato, eu vi essa pergunta lá atrás. Eu só posso falar por mim. Eu me interesso muito por esses temas. Me interesso muito. O meu livro, eu escrevi um livro de pós-doc, que eu trato, né, desse Brasilzão aqui, que a gente tem um Brasil com Z, um Brasil com S. Eu sou de uma família humilde, né? Eu vim do Brasil com S, agora vivo no Brasil com Z. Nós somos um país muito misógino, muito racista, muito homofóbico. Então, resultado, é óbvio que isso vai estar presente na análise. Ingênuo o analista que acha que não vai estar, e principalmente complicado o analista que não pensa nisso. Eu penso nisso e tento fazer uma praxis ética que possa ter espaço para que isso seja parte, né, dos elementos de escuta, enfim, que seja parte da verdade da pessoa, né? Eu sou psicólogo de formação também, né? A psicologia, eu me lembro, quando a gente estudava psicologia 30 anos atrás, isso não era nem falado. Não que não falasse de coisas sérias e importantes, mas, de novo, Alessandra, Jacques Lacan, psicanalista, tem que estar afinado com a subjetividade da sua época. A neurociência comprovou Freud, parará. O que você acha da TCC, terapia comportamental cognitiva? Eu acho que é uma outra coisa, uma outra tentativa de lidar com o mal-estar. Eu não é algo que me convence. Eu gosto muito de psicodrama, eu gosto de outras coisas que não psicanálise também, mas TCC eu não acho. Bom, então vamos lá. Você acredita que na pós-pandemia nós psicanalistas criaremos técnicas específicas para psicanalizar no ambiente online? Eu acho que a gente já está criando, Aline. Eu acho que sim, a gente está inventando estratégias, eu acho que sim. Os pacientes têm muita vontade, isso, é só o psicanalista não atrapalhar. É melhor o psicanalista cuidar dele. Se ele não atrapalhar, já está ajudando muito. As pessoas querem falar, as pessoas querem ter bons encontros. De novo, gente, o ser humano não é bobo, ele sabe muito bem o que é bom. Então, você fica tranquilo. Vamos lá. O preço do livro, tá? De novo, tá? Tem várias pessoas perguntando. Um livro, R$60, Psicanálise na Vida Cotidiana. Outro livro, R$60, porque eles são mais pesados, tem mais páginas. Esse aqui é mais curtinho, mais simples. Esse é R$50, tá? Então, vocês têm que fazer as contas aí para adquirir o livro, tá legal? Como lidar com a entrada no divã no atendimento online? Maria Carmen, aí cada um precisa inventar. Eu tenho feito mais ou menos parecido com o que era no presencial, né? Eu comento, olha, tem um momento, aí a gente desliga a câmera, você vai ver que funciona bem. Eu tenho uma paciente do divã que voltou, ela fez um divã, Leandro, não desliga a câmera, não. Vou ficar no divã, tem um divã lá na casa dela, com sofá, com umas almofadas, e pior que é bom pra caramba. Ai, beleza, vamos lá. A pandemia reviveu luto e melancolia. Perfeito, Marcos de Almeida. Adorei, excelente colocação. Leia o texto que vocês vão ver o que o Marcos quer dizer. Aqui, ó, o link para comprar os livros, beleza. Por que não surgiu... puta, que pergunta. Janderson, adorei essa pergunta. Primeiro você tem o nome do atacante do Corinthians, Janderson. Muito bom, por sinal. Por que não surgiu outros teóricos como Freud, Winnicott, Lacan e Melanchthon? Puta, que pergunta maravilhosa. Vou dizer por quê. Hipótese minha, pessoal. Primeiro são gênios, estamos falando de gênios. Reich, eu incluiria Reich. São sujeitos que estavam na invenção da psicanálise, num período de efervescência da psicanálise, produziram muito, falaram da experiência. Agora, o pessoal que vem depois, a gente geralmente chama de pós-lacaniano, pós-lacaniano, pós-freudiano. A gente também tem muitos profissionais interessantes, mas ninguém tem a mesma produção teórica que esses caras. É impressionante. Tanto que esses caras, esses caras, não é essas caras, porque a Melanie Klein é mulher, né? Essas pessoas, elas são geniais, e a gente pode adicionar o ano, freudiano, kleiniano, lacaniano, winnicottiano, reichiano, lacaniano, ou seja, para você chegar num patamar desse, de fato... Então, Janderson, é uma obra
a psicanálise é uma coisa ainda em construção. Pode ser que surja, a gente tem muita gente boa depois dele. Mas aí em cada campo, tá? E quando o paciente, em todas as sessões, se terminasse, Miriam, supervisão semanal para você. Na era digital, o novo homem, o velho homem de novo. Não, velho homem de novo. Lamento, Geraldo. Pulsão de morte, a de vida estaria incluída, gostaria de ouvir mais? Sim, é o que nos move, né? Vida e morte, né? A morte está sempre dentro da gente, é a única certeza que a gente tem, né? O problema é que a pulsão de morte pode destruir a vida da gente, né? Faltou o Bion, verdade, Marcos, faltou o Bion, tem razão. Talvez Ferenc, sei lá. Mas, enfim, é legal, eu adoro essa discussão. A escolha do pensamento, né? A Rose Rodrigues, psicóloga. Querida, não é você que define, é a escola que te escolhe, não é você que escolhe. Quando você vê, você está tão envolvida. Aula gravada, um diagnóstico que permite, como vou ter acesso às aulas. Gente, fica tranquilo que tudo vai dar certo. Fiquem tranquilos. Hoje a gente está no meio da live aqui. Relação ao contrato terapêutico, sobre honorários, falta na sessão, blá, blá, blá. Gabriela Psi, eu gostei dessa pergunta. Eu desenvolvi uma estratégia minha. Eu sou muito claro na primeira entrevista, eu não cobro, nunca cobro. Mas, Leandro, fala quanto é. Não falo, só vou falar disso na primeira entrevista. Antes era presencial, hoje virtual. E eu declaro meu método, como eu trabalho, quanto eu cobro por sessão, por causa disso, por causa daquilo, pá. Tento entender por que a pessoa está me procurando. Eu falo, você está afim de tratar? Isso custa tanto. Isso tem que ser toda semana, você tem que participar, não pode faltar. Se faltar, eu cobro. Você vai ver que eu nunca falo. Ou leva a sério ou não vamos começar. Você tem interesse? Tem, então vamos começar. Então, resultado. Não é um contrato terapêutico como a gente, enfim, vê na faculdade de psicologia. Eu acho que tem que declarar um pouco o método, sabe? Sujeito acumulador não pode perder para não se confrontar com seu desejo. Não é de graça que ele acumula, né? Maria Neuza, a dificuldade fundamental é lidar com o desejo, com a falta. Sim. É isso que nos move. A pulsão é diretamente conectada a isso, né? Contrato terapêutico, esse seminário, quem se inscreveu, obrigado pela confiança. Fiquem tranquilos que vai ser algo, bem legal mesmo, gente. Vou falar de coisas que eu acho que eu nunca falei. E vou fazer do que eu faço e como eu faço também, que não é a verdade, eu não sou dono da verdade. Vou falar da minha experiência, das minhas apostas, são apostas. E sobre quem não pode pagar de sessão de psicanálise, está muito atual, verdade, a Alexia Carvalho Engelmann. Isso é uma preocupação para mim. Não vou ter tempo de responder hoje, mas eu acho que a gente deveria pensar nisso, gente. É fácil, né? Eu, por exemplo, eu sou aposentado, né? Me aposentei há 1 ano atrás. Eu tenho dinheiro de aposentadoria. Tem o pessoal que tem carteira assinada, que malemar tem o dinheiro no final do mês. Tem os funcionários públicos. Tem quem é dono de empresa, ainda consegue. Mas, gente, 59, 60 milhões de pessoas estão dependendo de R$600. Pessoas que estão sofrendo. Como é que a gente pode fazer? Eu acho que o que dá para a gente fazer? Eu não tenho resposta ainda, mas eu não me acovardo frente a essa questão. Gostei da explicação dos valores da terapia. A intuição tem ligação com a transferência e contra a transferência. Gostei. Legal, Marilena, você entendeu o que eu quis dizer. A gente não pode também transformar tudo que a gente pensa em intuição. Não, pode ser mera contra a transferência, sua, está pegando em algo seu, volta para o divã, deita lá. Mas, às vezes, tem uma intuição clínica, assim, que você percebe que a pessoa, por exemplo, no suicídio, quando a pessoa fala em algo indireto do suicídio, a intuição da gente diz, pergunta sobre isso, que aí tem coisa. Vai ficar gravada, assim. Legal. Plantas medicinais no tratamento da psicanálise. Não, Renata, nada a ver. Isso aqui é legal, Ana Paula. Gostei. Ana Paula Ribeiro, gostei muito disso. Pensar em políticas públicas na área da psicanálise. Que diálogo a psicanálise poderia ter com as políticas públicas, sendo que a gente está num governo que vai nos levar para a Idade Média, né? Então, Ana Paula, respeito muito a sua questão, eu acho que é muito importante. Eu sou um defensor de uma política pública de qualidade na área de saúde mental, porque senão a medicina, os laboratórios farmacêuticos só quer enfiar remédio em todo mundo. Lai Araújo, quais impasses e dificuldades de manejo na sua experiência clínica? Puxa, que pergunta boa, Lai, que pergunta boa. A principal dificuldade é quando pega no ego da gente, né? Quando pega num ponto cego, né? Eu vou dar um exemplo, ninguém dá, mas eu vou dar.
Eu sou um cara muito trabalhador, muito batalhador, eu sou muito papo reto, eu não tenho paciência com quem não tem. Essas pessoas não ficam. Comigo, muito mimimi, não dá. E tá certa a pessoa, vai procurar outro analista. Então, a minha maior dificuldade é essa questão. Já estou com 55 anos, que eu vou morrer assim. Obrigado pelos elogios, tá, gente? Eu acho que eu mereço, porque eu me dedico muito. Eu não brinco serviço, não. Eu preparei tudo isso aqui e falo de maneira muito honesta sempre, senão não faz sentido. Se a psicanálise não me ensinou a ter amor pela minha verdade, então não faz sentido fazer isso aqui, né? O canal do YouTube do Alexandre Simões, legal. Tem um canal meu também do YouTube, que eu ponho alguns vídeos do Freud, estou gravando mais um monte, visitem lá que é legal. Para compra dos livros, tal. Gente, isso tudo a gente vai achar, tal, sorteio e tal. Quando um cliente procura análise e não continua com a análise, fale um pouco sobre isso. Marcelino, o cara para a análise porque não está funcionando, mas na maioria das vezes ele para porque está funcionando. Então, não tem o que fazer, né? E o ensino da psicanálise na faculdade, às vezes, análise leiga. Legal, Marcos. Eu tenho 55 anos, estou formado há 25. Eu sou psicólogo, antes disso eram médicos. Na minha época era mais psicologia e filosofia. Então, a psicanálise era quase exclusividade de médicos, psicólogos e filósofos. Hoje, esquece, só acabou. A gente está numa terceira ou quarta onda aí que vem gente de todas as áreas e quer saber, eu acho bom. A análise não é propriedade de ninguém, a análise é leiga. Você tem que se mover na análise pelo seu desejo. No final da análise vai ter um analista. Se você quer ser analista ou não, é uma questão sua, ninguém tem nada a ver com isso. Tem que ter seriedade, tem que ter muita seriedade. Só respeito o profissional sério. Faz muita análise, muita supervisão, estuda muito, se dedica muito. Claro que pode psicanalizar, o mundo está precisando de bons psicanalistas. Marcos Arruda, as políticas públicas estão, infelizmente, atrás da indústria farmacêutica. Concordo plenamente. Por isso que nós, psicanalistas, temos que fazer alguma coisa. A gente tem que se posicionar, tem que falar, né, Marcos? Concordo, Marcos. Leandro, qual o seu canal do YouTube? Eu vou colocar no final depois o canal do YouTube aqui, tá? Olha que interessante o Afonso Novaes, né? Se a gente pode dialogar com o inconsciente do outro. O Freud chamava de, como é que é o nome? De telefone sem fio. Muito legal, muito legal. Eu acho, de fato, que a gente tem uma comunicação. Eu estou vendo isso com o meu paciente americano. O meu inglês é bom, mas o inglês dele é perfeito, ele é nativo. A gente se comunica legal. Clínica aberta para atendimento psicanalítico, legal, Ana Paula Ribeiro, tem vários lugares, e eu sou radicalmente defensor disso. Esses caras têm que fazer e trazer experiência para os colegas. Deu certo, não deu, funcionou, não funcionou. Gente, a gente tem um monte de gente que não consegue comer. Então é assim, só psicanálise, só quem pode pagar X. Não, tem que chegar para as pessoas também. Né? Socializar a psicanálise, né? Leandro, o que pensa sobre psicanalistas que não têm a graduação em psicologia? Desde que trabalhem sérios, não vejo nenhum problema. Não vejo nenhum problema mesmo. Porque, de novo, né, a psicanálise ela não é leiga, ela é uma psicanálise de todos, ou seja, não é porque você estudou medicina ou você estudou filosofia ou mesmo psicologia, significa que você seja mais psicanalista que os outros, tá? Olha, eu copiei aqui meu link do canal do YouTube, tá? Meu link do canal, tá aqui, ó. O Fernando vai colocar aqui para vocês, só um minuto. Pronto. Cliquem lá que eu acho que vocês vão gostar. Vamos lá. Existem associações de psicanalistas? Sim, Silvia, existem associações, fóruns, né, de psicanálise, sociedades, é uma coisa, um assunto bem profundo. Nossa, gente, qual o seu canal do YouTube? O que pensa sobre psicanálise que não tem a graduação em psicologia? Já falei, né? Psiquiatra que faz análise também, eu trabalho clínico médico. Gabriele Teixeira, olha que pergunta interessante da Gabriele. E o psiquiatra, que ele se forma em psiquiatria, faz residência e vira psicanalista? Isso, eu tenho uns 10 amigos. Esses 10 não misturam. Os caras não misturam. Você está me procurando como psiquiatra ou como psicanalista? Beleza. Vou te atender como psiquiatra. Você precisa falar, não é aqui. Vou te indicar para o Leandro, vou te indicar para a Maria, para o Antônio. Puta, excelente pergunta, Gabriel. Mesmo quando nós somos psicólogos também, às vezes numa instituição, não mistura. Eu já trabalhei em escola, eu não era psicanalista de ninguém lá. Quem quisesse me procurar no consultório e entender que tinha uma diferença. Muito boa essa pergunta.
Agora, Sueli, Marcos Arruda, trabalho em OBS, sou obrigado a registrar CID-10. Sueli, eu acho que a gente deve registrar o CID-10. Você tem que fazer o que tem que fazer lá, mas a gente tem que subverter, a gente não pode ficar ingênuo frente a isso. Eu acho que tem pequenas estratégias de, sabe, de subversão lá dentro, eu acho. Tanto que, às vezes, eu dou alguns recibos para convênio, eu tenho que fazer um laudo. Eu pego um CID-10 que é impossível o convênio negar, porque o convênio nunca quer pagar, né? Ai. A psicanálise vai fazendo intervenções durante os atendimentos? Quando surge, Marilena, é uma questão de estratégia, de tática e de tato, como diria o Lacan. Tem outra abordagem que coloca forma de imediato, se a psicanálise se diferencia, porque não? Não, esse com a mistura com os fármacos, não sei, é uma coisa muito delicada, minha querida. Mas, enfim, é um assunto. Leandro, na sua clínica você analisa sonhos? Sem dúvida, valorizo muito os sonhos. Professor, qual o nome do seu canal? Já coloquei aqui, é Leandro dos Santos, um psicanalista, tá? Mas é fácil achar lá. Obrigado, elogio. A Keiko falando que tem pessoas de renda baixa. A gente tem que achar um caminho. Não é fazer caridade, estou com dó dos outros. Não é isso. Tem que achar um caminho. Não é possível. Freud se importava com isso. Freud tem muita coisa escrita. Nesse livro aqui eu falo justamente dessa questão. É muito interessante. O Afonso. O Afonso ficou tomado pelo meu sonho. Está mandando seus pacientes evacuarem. Duplo sentido de evacuar. Também pode ser evacuar inconsciente. Que nunca... Pode ser, o Afonso, mas acho que esses pacientes eram óbvios. Era tudo eu, né? Eu tinha que evacuar essas coisas para poder estar limpo, para recomeçar. E consegui. Estou muito satisfeito. Minha formação em comunicação social. Sou psicanalista e há preconceito dos psicólogos com quem tem outra formação fora medicina e psicologia. Verdade, são os babacas. Esqueçam-os. Não dê atenção para esses babacas. A síndrome do pânico pode ser um recalque? Depende. Juliana, isso é uma discussão longa. Penso que a psicanálise precisa dialogar também com a psiquiatria, os fármacos são necessários em muitos casos. Sim, eu acho, Miriam, que em alguns casos concordo plenamente, mas é um assunto delicado. Você precisa ter bons colegas para você ter intersecção. Nada é mágico, nem a psicanálise também. Meu Deus, vou fazer análise, vou virar um santo. Nada disso, nada disso. Então, o fármaco pode ajudar, sem dúvida. Um psiquiatra me falou que precisaria 9 anos de estudo para ser psicanalista. Ele fica impactado. Não, Silvia, é mentira, ele errou. Não é 9 anos, é a vida toda. Associação livre. Lloyd, desculpa, muito longo esse tema aí. Teria que ser uma aula sobre isso. Freud disse que a análise deverá ser cara para o paciente e não para o analista. É isso, perfeito, Delfina. Cara, eu atendo um menino que ganha R$900. Ele me paga R$80 por sessão. Para ele é super caro, ele dá 1/3 do que ele paga. É muito interessante. Ninguém quer pagar, né? Todo mundo só quer ganhar, mas é justo, pô. Você tem que pagar, a gente tem que ter gratidão. Quem não consegue pagar, não consegue receber, não ganha, também só perde, né? Vanice, a psicanálise é quadripé, supervisão, análise pessoal, teoria e instituição. Depende do que você pensa de instituição. Sim, dá para discutir. Com qual frequência você acha que deve ser a supervisão? Fernando Gaio. Eu acho que depende do número de pacientes. Quem está começando uma vez por mês, depois sobe um pouquinho o número de pacientes quinzenalmente, e depois semanalmente. Eu fiz supervisão semanalmente durante 10 anos, para mim foi muito bom. O que você diz da escrita da sessão no momento da escuta, Isa? Eu acho que atrapalha, Isa. Não acho legal. Não sei. Posso falar por mim, eu não anoto nada. Eu só tenho o celular da pessoa... no meu celular, só o número e as mensagens do WhatsApp. Precisa de vida toda de formação para análise. Sim, é uma formação que nunca acaba, mas é muito prazerosa, né? E daí? Não é uma tortura, né? Putz, é a vida toda, que bom, puta vida, só tem uma vida. É prazerosa, né? Como definir a quantidade de sessões? Marta, eu sempre começo uma vez por semana. Aí eu vou sentindo, e aí eu vou, de repente, 2 vezes seria necessário. Já fiz 3, 4 com alguns pacientes. Sempre começo uma vez para mim sacando. Marconi, traz demanda de suicídio. Marconi, eu não acho que isso esteja tão diferente do que sempre foi, sempre existiu. É uma saída, né? O Lacan falava, só tem um ato que você de fato não é falho, que você é livre, né? Se você quiser acabar com a sua vida, então é um tema delicado, mas sempre vai estar presente. Não sei se é algo tão atual, não? Eu tenho pensado um pouco sobre isso. Você recomenda o seminário para quem está ensinando curso de psicologia agora? Sim, eu sou bem acessível, Gabriel, já notou? Eu vou falar de uma maneira também muito acessível. Não se preocupe que não vai ser nada de outro mundo. Você faz prontuário, anota após a sessão? Não faço nada desse tipo de coisa. Não.
Óbvio que em alguns casos eu tenho algumas coisinhas anotadas mais para mim num caderno, tá? Mas não é prontuário, que é o que a gente aprende lá na faculdade de psicologia ou de medicina, né? Não é necessário. O que você precisa lembrar tá na sua atenção flutuante. Quais os efeitos da pulverização da psicanálise pela internet? Alguns profissionais se valem quase exclusivamente de vídeos e palestras para ratificar sua prática. Sim, João, eu entendo o que você está querendo dizer, não o que você está dizendo. É uma questão ética, né? Eu acho que o psicanalista ele pode se mostrar, não vejo problema, mas ele não pode se exibir. Por favor, sabe? Aquela coisa atendo por valor social. Gente, a demanda tem que ser do paciente, não do analista. É questão de ética, mas também é questão de bom senso. Sol, como e quando o analista percebe ser merecedor e apto a uma pausa em sua própria análise? Tem que discutir com o analista. É difícil, hein? Eu lembro da minha análise. Ixi, difícil. O que você pode dizer sobre o que se considera psicanalista, mas se acha superior e se coloca isolado de sua prática como se tem poder? Lamento. Isso é da neurose, Sandra. Isso, inclusive, está presente no texto do Freud, lá, né, na Psicologia das Massas, Análise do Eu. Isso sempre vai existir, lamento. Isso é parte da neurose e é parte da miséria neurótica. O grupo de neurótico adora, né? Adora esses figurões, essas pessoas. Enfim. Religião e psicanálise hoje, Carla, eu não tenho muito a dizer. Eu tenho percebido que tem um aumento de pessoas religiosas chegando no consultório. A maioria das pessoas não se importa muito com religião. Eu digo, dentro do consultório, né? Mas no meu consultório eu percebo muita gente chegando falando de religião, que é importante. Como se poderia fazer psicanálise na clínica de saúde pública? Desafio de alta demanda e pouco psicólogo. Então, Carlos, aquilo que eu falei lá atrás tem a ver com isso, cara. A gente precisa ter bons psicanalistas, precisa ter psicanalista, não adianta. Psicanalista com coragem para enfrentar isso, inventar estratégias, enfim, depois falar delas, referendar com os colegas, discutir junto. Vamos ver o que dá para fazer, vamos ver o que é possível. Porque uma coisa que eu não gosto assim, eu atendo convênio não funciona. Paciente de convênio não tem demanda, não paga nada, não ganha nada. Quer dizer, a pessoa não se resolveu, gente. A gente precisa resolver muito bem a nossa oferta para pensar na demanda dos outros. A transferência com o nosso paciente online é muito difícil? Putz, não é mesmo. Priscila, comigo. Sugestão para novatos na clínica: treinar e escuta, melhorá-la. Fazer uma boa análise. Sua análise tem que ser muito boa, Suíla. Se puder ser mais que uma vez por semana, 2 é ideal, 3 é legal. Puta, é isso que a escuta é isso, é você ser bem escutado. Eu tive uma excelente experiência. Fiquei livre desse conceito do ranço consultório. Também só fico na extensão fronteira. E não é só, é bastante, né? Leandro, o que você considera sobre a construção do caso clínico, atendimento junto à teoria? Eu acho que se é para você, Henrique, se não está subordinado a um ideal, a uma ordem, a uma regra, pô, cara, legal, escreva. Acho muito legal quem escreve, quem articula com a teoria, apresenta depois num evento fechado aí para colegas. Isso eu acho importante. Agora, se é uma coisa super egóica, se é um trabalho escolar, nada a ver com psicanálise. Agora, escrever para aprimorar seu raciocínio, sua clínica, porra, cara, nem fala, ó, aqui, ó, eu escrevi 3 coisas aqui, 3 capítulos, de coisas que me interrogavam, acho super importante. O link para o seminário já vai voltar aqui, fiquem tranquilos, gente. A Maria Juliana. Naquele seu sonho, será que você não queria evacuar? Como os pacientes evacuam? Talvez, Afonso. Atendimento breve em psicanálise é viável? Não sei, não sei responder. Não sei responder. Isso é legal. Isso é muito importante. Conciliar psicanálise com autistas, conseguir a transferência. Puta, gente, isso é uma questão, para mim, muito interessante. Precisaria chamar quem mexe bastante com autista, além dos colegas, né, que já teorizam sobre isso. Puta, isso é um tema muito legal. Atendimento breve em psicanálise, não sei dizer. Como tratar o luto pela perda de um ente querido pelo Covid. Puta, isso é legal, hein, gente? Eu indico sempre 2 textos. Luto e Melancolia, e no próprio livro do Freud, sobre a transitoriedade. São livros muito legais, tá? Às vezes ajuda as pessoas, né? A morte ela tem as próprias regras, né? Eu sempre uso uma expressão que eu li quando minha mãe faleceu, me colocaram no Facebook, me ajudou muito. Que a dor se transforma em saudade, né? Porque o outro que você amava se foi, né? Tenho tido uma semanada do evangélico, mas com a segunda semana o senhor vai me julgar, né? Ai, gente, precisa aprender. Você acredita em distanciamento? Sim. Formação na psicanálise leva toda. Me tornar psicanalista para atuação na... Isso, Rômulo. Pô, Leandro, eu tenho que estudar a vida toda, então eu só posso atender no final da vida. Não, tem que ir pedalando a bicicleta, guiando, aprendendo a pedalar, pedalando.
Lamento, Romulo. É trocar o pneu com o carro em movimento. Filha com borderline e eu terapeuta. Ixi. Posso imaginar, Renata? Tenho tido uma demanda grande de evangélicos, parará. Como trabalhar a psicanálise clínica com idosos é uma outra particularidade, eu tenho recebido cada vez mais gente velha. O psicanalista atrai ou repele determinado tipo de paciente. Valmir, eu acho que a gente tem o paciente que a gente merece, cada um tem o paciente que merece, Valmir. Psicanálise e psicoterapia, qual a diferença? A psicanálise se importa com o inconsciente, a psicoterapia, via de regra, pensa em outras coisas. Né? O seminário vai ser uma leitura dos artigos freudianos sobre a... Não. Freud, não vamos falar de Lacan, Melanie Klein, Winnicott, nada. Luan, Freud, Leandro, de alguma maneira recortando e dizendo da experiência dele. Puro Freud. Olha que legal, sou evangélico e encontro dificuldade de conciliar a psicanálise e Deus. Dá jogo essa visão assim. Legal, Sol, que bom, legal. A psicanálise é criar e recriar. Você vê... ótima pergunta. Fernando Gaio. Leandro, você vê problema em atender pessoas da mesma família? Depende do caso. Depende de cada caso. Depende. Tem caso que dá, tem caso que não dá. Muita supervisão, muita atenção com isso. Às vezes é necessário. Psicanálise com Libras, não tenho o que dizer, nunca fiz. Já atendi surdo, mas a pessoa conseguiu ouvir. O que tu pensa sobre ser turista de consultório? Que legal, nunca vi essa expressão. Turista de consultório. Diz de como a pessoa funciona na vida. Bom, gente, eu acho que já deu por hoje, tá legal, 11h40. Eu queria agradecer muito a vocês, queria agradecer muito ao pessoal do ESP, né? Agora, eu acho que a gente poderia, né, Fernando, passar para o sorteio, propriamente dito, e aí depois o pessoal já entrar em contato com vocês, do ESP, né? Vocês entram em contato direito com o ESP, tanto para o seminário quanto para os livros. Quem quiser comprar os livros, a gente fez os links lá no PagSeguro. Enfim, a gente vai se acertando. E aí eu mando os livros, né, pelo registro módico do correio. Demora alguns dias para chegar, mas chega em casa, enfim. Então eu acho que quem tiver interesse de saber como eu penso também, são bons livros, são coletâneas, são 3 coletâneas, e aí tem um monte de autores, enfim, mas olha, são livros bem interessantes. Né? E o valor está acessível, né? R$60 já com frete, tá? Mesmo esse por 50, é bem tranquilo. Então, quem tiver interesse, quiser adquirir, fiquem tranquilos que chega honestamente para vocês. Tá legal? Eu agradeço muito mesmo, gente. Vocês foram ótimos. Excelente pergunta. Adorei as perguntas. Eu acho que as perguntas são a melhor parte, viu, gente? A melhor parte mesmo, porque vocês me fazem pensar, né? O cara que está falando é o paciente. Quem é o paciente é que sou eu, não é vocês. Vocês estão na posição de analista, né? Então, eu saí melhor hoje. Há 2 horas atrás eu era um Leandro, hoje eu sou outro. Legal. Outra coisa, eu não consigo falar difícil, hein? Lamento. Quem for fazer o seminário, lamento. Eu não consigo, já tentei, desisti. Então, tá legal então, gente? Então, deixo um abraço para todos vocês e boa sorte aí no sorteio, né? Quem for se inscrever aí, o pessoal do ESP aí, e vamos torcer para que a gente se reencontre aí no seminário, né? Que vai ser em breve, enfim, né? E eu acho que vai ser interessante, acho que vai ser uma coisa bem viva. Os textos são fáceis de achar, quem não tem a obra do Freud, tem o Freud online na internet, então eu vou trabalhar alguns textos só. Vai ser bem tranquilo, vai ser bem texto, porque vai ser bem clínico, tá? Já vou deixar isso bem claro. Não vai ser uma coisa excessivamente centrada na teoria, senão a gente fica preso, a gente não avança. Tá legal? Bom, até mais então, gente. Nos vemos. Bye, bye.
Voltei. Voltei. Esquecemos do nome do vencedor, né? Vamos lá, vamos lá. Esqueci esse detalhe. Vamos lá, Fernando, põe no ar aí. Já vai rolar o sorteio. Estou com o Fernando aqui no celular. Primeira vencedora, Pati F. Moraes. Legal, Pati. Parabéns. Ganhou o livro. Depois eu vou receber do ESP o nome, endereço, preciso do CEP, tudo certinho. E aí eu vou enviar os livros. Segunda vencedora, Vanessa P. Silva, ponto P. Silva. Vanessa A. Legal, Vanessa. Vai falando mais enquanto isso, Leandro. Calma, Raquel. Estou esperando aqui. Estou curioso também. Eu gosto desse tipo de coisa de sorteio. Tá? Acho legal. Quem recebeu o livro provavelmente vai ficar muito satisfeito, né? É um lance de sorte também, né? É engraçado, né? Os livros, né? O livro de psicanálise, né? São tiragens pequenas, né? 500 cópias. A gente vende de mão em mão nos eventos, aí vai indo, né? Carolina, onde será o sorteio? O pessoal do ESP está fazendo com o nome de vocês. Lá no Insta. Terceiro vencedor, C. Ribeiro O. Marcos de Almeida, soltei esse atrás de você. Não, isso aqui é meu tesouro, Marcos. Isso aqui são 25 anos de livro já. Olha lá o Freud, lá o... Não, aqui, aliás, tudo ferrado, tudo já rasgado. Já comprei um Freud novo, já. Comprei uma obra do Freud por R$250 de uma pessoa que estudava música. Eu falei, nunca mais vou estudar Freud novinho. Vou substituir por esse meu que está velho. Estou comprando também as traduções, Companhia das Letras, Autêntica. Estou fazendo várias coleções para entender a diferença. Ó, aqui tem o link, tá? Para quem quiser os livros, tá? Os vencedores não deviam estar online na live. Já saiu, Julia. Já saiu os 3 nomes, já. Bem, já deu os 3 nomes. As pessoas vão, enfim, vão receber aí as dicas. Vai chegar até mim, eu vou entregar os livros. Quem tiver interesse nos livros, então, por favor, entre no link. E quem tiver inscrito no seminário, a gente se vê em breve. Vai ser uma boa experiência, gente. Vai ser algo bem diferente, algo que eu nunca fiz, mas que sempre quis fazer. Então, a gente tem que ir atrás do que a gente quer fazer na vida. Então, esse é um exemplo. Estou muito interessado. Bom, agora sim, hein? Até mais. Tchau, gente. Boa sorte.